acompanha no Twitter sabe que o quanto eu gosto de Ace of Diamond, o quanto eu fiquei viciado nesse anime. E esse e o Amushi Pedal são os únicos que eu estou acompanhando semanalmente, né? E o arco atual de Ace of Diamond está centralizado no técnico, né? E isso me fez pensar como é utilizado os técnicos nos animes de esporte, né? Infelizmente esse não é o tipo de personagem mais utilizado. Ele dificilmente, poucos animes usam ele da forma que deveria, né? Calma que eu vou explicar, vocês vão entender o que eu estou falando. É muito comum dar um destaque aos personagens principais do time, né? E aí uma forma de dar um destaque maior é um jogador que ele também sirva de técnico, que ele tenha desempenha esse papel, né? Mas os animes que eles conseguem, quando eles conseguem utilizar muito bem o técnico, tem um plus a mais, tem um chamativo, sabe? O técnico, quando bem utilizado, ele além dele ser um destaque, uma forma de destacar o protagonista e fazer com que toda a evolução de suas habilidades venham à tona, ele também é um bom estrategista, né? Se a gente pegar, por exemplo, o técnico de Ace of Diamond especificamente, ele no início da temporada ele era um cara muito fechado, ele não se comunicava direito com os jogadores, não que ele se comunicava direito, ele era muito incisivo, ele falava, ó, faz isso, faz aquilo, ele não tinha muita conversa com ele, era um cara bem disciplinar, bem sério, centrado. Então quando você começa a assistir Ace of Diamond, você acha que ele é só um cara chato, teimoso, mas depois você começa a ver que todas as estratégias dele e a forma com que ele realiza o treinamento antes das partidas e a forma com que ele conversa com os jogadores, você percebe que ele é o típico técnico que gosta de deixar as bases bem fundamentadas, deixar o seu time com as bases sólidas, e principalmente no beisebol, que é um esporte não é tão dinâmico, mas é um esporte que exige muita estratégia, muita calma, muita tática. É bom você ter alguns fundamentos bem aprimorados, né? E o anime ele explora muito bem essa parte. Eu gosto das estratégias de Ace of Diamond. E nesse caso, o técnico aqui, ele não é o cara estrategista, ele é o cara motivador, ele é o cara que dá aquele treinamento ideal para aquela habilidade do jogador aflorar. Então eu estou gostando de ver a forma com que ele foi apresentado, né? Você vê essa constante entendimento que você tem com o técnico, né? Você começa a aprender a forma com que ele trabalha com os jogadores. E o legal é que agora, nesse último arco de Ace of Diamond, tem um outro técnico. Eu vou chamar de técnico assistente, para não dar spoiler para quem está acompanhando. Mas tem um outro técnico que tem um outro pensamento, uma outra forma de lidar com o time. E isso está sendo o grande destaque desse arco. E eu estou gostando pra caramba a forma com que eles pensam diferente. E ao longo de Ace of Diamond apareceram vários técnicos com várias características, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Yoamushi Pedal, que eu estou assistindo também, não tem o técnico. Você tem um jogador técnico, que é o capitão do time, que ele é o cara estrategista, ele é o cara que dá a motivação e tal. Isso é uma forma de dar uma profundidade maior no personagem. Mas deveria ter um técnico. Até tem um técnico, ele é citado, ele só aparece dirigindo, não dirigindo, ele é lá de passageiro no carro que fica acompanhando a trajetória da prova, do treinamento deles, e ele é um cara que mal apareceu, esse técnico. Então, a maioria dos animes usam esse recurso de só citarem o técnico e ele mal aparecer. Slandunk começa com isso, o técnico do Shouhoku. Deixei o carro passar aqui, então voltando. O técnico do Shouhoku, inicialmente, ele era um cara, sabe, só alívio cômico, ele aparecia de vez em quando, dava aquela risadinha, o Sakuragi ficava mexendo com ele e tal. Mas na partida final, o técnico aflora o espírito do técnico. Todas as características muito boas de um técnico demonstrada ali, a parte estratégica, motivacional. Então, eu gosto quando tem esse tipo de personagem na obra, né?
o Ace of Diamond ele tá apresentando um arco atual muito interessante por conta disso, mostrando as várias formas com que podem se lidar com o técnico, né? Por exemplo, nesse último campeonato aí, apareceram vários técnicos dos outros times, né? E apesar de ou a partida ser um pouco mais rápida ou a escola não ter destaque, ficou evidenciado que os principais times têm técnicos com posturas diferentes, né? Eu acho que deveriam ter, os animes de esportes deveriam aproveitar mais o uso do técnico. Eu espero que... eu sei que não vai acontecer, mas Kuroko no Basket, por exemplo, é mais um mangá que eu estou acompanhando pela Panini, e não usa técnico, então é um recurso muito comum em animes de esporte usar esse aprofundamento do time principal, excluindo o técnico. E quando você exclui o técnico, você exclui um personagem muito importante que dá um enriquecimento maior à obra. Vídeo, por exemplo, o Ace of Diamond, esse último arco está muito bom, muito interessante. A forma com que você acompanhou durante todos esses episódios, a construção do método de trabalho do técnico e a forma com que os jogadores o respeitam, você agora, nesses últimos episódios, você começa a ver que todas as atitudes dos jogadores condizem com o respeito e a admiração que eles têm com o técnico. Então é uma coisa que, ele criou um mini arco ali antes do próximo campeonato, onde você está dando destaque para o técnico, você não está enchendo linguiça, né? Diferente de outros animes de esporte que apostam em ou colocar um slice of life entre uma temporada e outra de campeonato, ou colocar uma fase de treinamento. Aqui não, aqui tem um arco do técnico. O Hajime no Ippo também usa muito bem o uso dos técnicos, ainda bem que eu lembrei, onde mostra, a perspicácia dele entender o que o atleta precisa, colocar o treinamento ideal, aquela teimosia que inicialmente você não entende, ou quando tem um treinamento mirabolante. Isso que é legal. Eu acho que animes de esporte têm sim que usarem cada vez mais os técnicos. E eu gostaria de abrir aqui para vocês quais animes que vocês conhecem que usam bem técnicos, né? Me indiquem aí, porque eu quero acompanhar, eu quero ver mais animes de esporte utilizando muito bem os técnicos, né? Mas é isso, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo e quais animes que vocês conhecem que usam bem os técnicos, para eu poder assistir depois e comentar aqui com vocês. Esse é o vídeo mais um papo livre, uma coisa que eu estava refletindo sobre o uso dos técnicos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu!